Elas são fixas, não tem surpresa. Precisando de dinheiro extra? O Banrisul está contigo. Aposentado do INSS e servidor público municipal, estadual e federal, faça um crédito consignado ou um cartão de crédito consignado INSS. É rápido e sem complicação. Consignado é Banrisul, o grande banco do Sul. Pra comprar ou pra vender e pra administrar o seu negócio tá na mão. Um bom papo é tudo, é transparente e o cliente se surpreende com a negociação. Chega de errar, chega de perder. Com a Imobiliária Rincão, quem ganha é você. Imobiliária Rincão. Imobiliária Rincão, na Rua João 23, número 748, bairro Rincão, em Estância Velha. Ligue 3561-1401 ou acesse www.imobiliariarincão.com.br. Imobiliária Rincão. Viver com Saúde, com Adriana Lima. Boa tarde a você ligado aqui no programa Viver com Saúde desta quinta-feira, dia 14 de junho de 2018. O Viver com Saúde é um oferecimento de Katana Telesushi 5 anos. Sushi preparado na hora, direto para a sua casa. Acesse www.katanatelesushi.com.br. Então, pessoal, entre em contato com a gente, manda sua pergunta, o seu comentário para o nosso convidado de hoje pelo WhatsApp, que é o 99246-3990 e também pelo facebook.com/Rádio ABC 900, onde nós estamos ao vivo. Pelo Instagram, estamos no @Rádio ABC 900 e também pelo Twitter no @ABC 900. Você pode ainda baixar o aplicativo da Rádio ABC e nos ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. O download e todas as funções são gratuitas. Agora então, 13 horas, 30 minutos, 17 graus em Novo Hamburgo. Eu queria fazer um alerta para o pessoal, estampado aqui na matéria da colega Suzy Mello, na edição do Jornal NH de hoje, né, desta quinta-feira, perdão. Um alerta do Dia Mundial do Doador de Sangue. Viu? Temos aí, então, eventos especiais na Hemovida, que fica dentro do Hospital Regina, e também no Hemocentro em Porto Alegre, né? É importante, viu, pessoal, fazer essa doação de sangue, né? Ajudar outras pessoas. Primeiro, porque um parente, um amigo aí pode estar precisando, e segundo, porque é muito bom poder ajudar o próximo, né? Eu quero lembrar que o Hemovida atende os hospitais de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Ivoti, Dois Irmãos, Montenegro, São Sebastião do Caí e Bento Gonçalves, né? Fica ali junto com o Hospital Regina, na Avenida Dr. Maurício Cardoso, 711, no bairro Hamburgo Velho. O atendimento ali da Hemovida, pessoal, é de segunda a sexta, das 7h30 às 12h30, e aos sábados a coleta de sangue ocorre das 7h30 ao meio-dia, com limite de 50 fichas, né? Então vamos lá, pessoal, fazer esse gesto aí que pode salvar vidas, né, doutor? Vamos então ao tema do dia, que é o cuidado então com a pressão arterial, né? A gente está falando aí de doação de sangue, de sistema circulatório. Eu recebo aqui no estúdio o cardiologista e emergencista no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, Felipe Lima Pedroso. Boa tarde, doutor Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Adriana. Muito bom ter o senhor por aqui. Doutor Felipe, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, são 300 mil mortes no país por ano de pessoas com doenças cardiovasculares. Cerca de 50% delas por causa da pressão alta, né? Então a gente tem aí um número bem alarmante. Quando a pessoa deve realmente procurar um médico para lidar com essa questão da pressão? Que tipo de sintomas ela pode perceber em casa, por exemplo? Pois é, justamente essa pergunta que tu fez. A principal característica clínica da doença, chamada hipertensão arterial sistêmica, conhecida como pressão alta, é o fato de que ela, no seu início, que é onde a gente deseja iniciar o tratamento, ser o que se chama em medicina de insidiosa ou silenciosa. Ela não demonstra, através de sintomas de qualquer sensação que a pessoa possa experimentar. Assim. Na verdade, é uma doença que necessita que algum achado casual por alguma medida de pressão, alguma situação qualquer, se detecte que a pressão está alta, e aí a pessoa procure o médico para esclarecer isso.
é assim que tem funcionado, vamos dizer assim. Desculpa. Não, tudo bem, pode continuar, doutor. O ideal seria que as pessoas procurassem espontaneamente medir a sua pressão arterial. E isso poderia gerar a procura eventual pelo médico, né, de forma ativa. Doutor, e aí a gente tem uma discussão muito séria sobre a questão do 12/8, né, os números que representam a sístole, né, vamos explicar para o pessoal então. Na medição aí por milímetros de mercúrio, né, 12/8 significa o quê, pessoal? Sístole, que é a contração da musculatura do coração, chega a 120, e a diástole, que é esse esvaziamento do coração, ou seja, essa coisa de bombeamento do coração, chega a esse nível, então, de 120/80, a gente tira os zeros, ficam 12/8. Tem uma discussão muito séria se esse 12/8 significa realmente a pressão normal, né? A gente, que tipo de dica a gente poderia dar para o pessoal, né? Porque a pressão um pouco mais baixa, um pouco mais alta, também seria considerado ideal, né? Isso. Esse 12/8 é exatamente isso que tu descreveste, assim, é uma redução, uma forma de a gente falar mais simples a respeito do que é a pressão arterial normal, que seria em média, assim, populacional, o ideal seria que a pressão da maioria das pessoas estivesse ao redor de 120 milímetros de pressão sistólica e 80 milímetros de pressão diastólica. O que significa a pressão sistólica? É a pressão que se mede na artéria do braço, por exemplo, com um aparelho mais comum, que é o esfigmomanômetro, quando o coração faz a contração dele. O coração funciona como uma bomba de sangue. O sangue venoso chega no coração, ele faz uma contração e o sangue é ejetado do coração para o restante da circulação sistêmica. Naquele momento em que o coração está contraindo, se a pressão for medida naquele momento exato e a pessoa tiver uma pressão em torno de 120 milímetros de sistólica por 80 de diastólica, a gente vai encontrar o valor de 120. Quando o coração, no segundo momento, ele vai relaxar para receber novamente o enchimento de sangue, para que ele possa contrair e ir adiante esse fluxo, naquele momento em que o coração está relaxando, se nós medirmos a pressão em uma artéria do braço, por exemplo, ela vai estar ali ao redor de 80 milímetros de mercúrio. Claro que isso é uma situação espectral, a pressão ela vai aumentando e diminui conforme esse ciclo cardíaco. Assim. Dependendo do momento que a gente medir, ela vai estar maior ou menor. Muito bom, doutor. Eu quero chamar agora, então, em clima de Copa do Mundo, o Anderson Dilkin, que está aí acompanhando Rússia e Arábia Saudita. Vamos lá, Anderson, que você tem de novidade aí pra gente? Boa tarde, Adriana, boa tarde a teu convidado, aos ouvintes da ABC. A novidade é que tem mais um gol, é o terceiro gol da Rússia. Ozjuba aos 25 minutos do segundo tempo. Agora Rússia 3, Arábia Saudita 0, é o primeiro jogo da Copa do Mundo no estádio Luzhniki, na Rússia, jogo que iniciou ao meio-dia, agora 31 de jogo. Lembrando, Rússia 3, Arábia Saudita 0. Daqui a pouco eu volto com mais informações desta partida. Lembrando, né, Adri, o Brasil estreia domingo, 3 da tarde, diante da Suíça, em Rostov. Muito obrigado, Anderson. Estamos aí, então, nós aqui da Rádio ABC em clima de Copa do Mundo e também em clima de saúde, né, doutor? Então, doutor Felipe Lima Pedroso, que é cardiologista e emergencista aqui no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, está conosco aqui, então, no estúdio. Doutor Felipe, o que o frio provoca no sistema circulatório? Por que a gente tem que ter mais cuidado nessa época do ano? Sim, de forma geral, o frio, quando a temperatura mais baixa, quando o corpo humano ou animal, de todos os mamíferos funciona assim, as artérias mais periféricas do corpo, aquelas de menor calibre, principalmente as cutâneas, elas fazem um processo de diminuição do seu calibre, chamado vasoconstrição. Com isso, todo o sistema vascular, por onde o sangue está fluindo dentro do corpo, ele acaba reduzindo o seu volume. E aquele sangue que está ali dentro, ele acaba exercendo uma pressão maior nas paredes desses vasos sanguíneos. Então, com o frio, por acontecer esse processo, que é natural do organismo, o organismo humano faz isso na tentativa de preservar o calor, porque nós somos animais que dependem de estar com o corpo quente. Então, para que não haja essa perda de calor,
nas artérias, os vasos sanguíneos mais periféricos da pele, eles se contraem para que o sangue passe por ali mais rapidamente. E com isso, a pressão exercida pelo sangue em todos os outros vasos sanguíneos do organismo aumenta. Então, a tendência da nossa pressão com o frio ela aumentar. Claro que isso tem mais importância para quem já é hipertenso, que a pessoa já tem uma pressão que tem o potencial de estar mais elevada quando tá... Acende aí um alerta, né? Exatamente. Quando a pessoa já é hipertensa, ela tem que ficar mais atenta com o frio, porque ela tem esse risco maior. A pressão dela é mais variável mesmo, por ela ter essa doença. Então, ela tem que cuidar mais, assim, o frio por esse motivo e também por ser um fator de algum estresse físico do organismo. Qualquer fator que cause algum estresse para o organismo, ele tem o potencial de aumentar a frequência cardíaca. E também isso é uma outra maneira de a pressão arterial se elevar. Ela pode se elevar com essa contração da pele ou com o aumento da frequência cardíaca. Muito bom. Muito obrigada, doutor Felipe. A Márcia Brito mandou um recadinho, doutor Felipe, nota 1000. Muito obrigada, Márcia, pela tua participação. José Luiz Lopes também está mandando boa tarde. Excelente iniciativa do doutor Felipe. Obrigada, viu, José Luiz Lopes, pela tua participação. Muito bem, esse programa ele é um oferecimento do Katana Telesushi 5 anos. Atendimento de terça a sábado a partir das 18h30 no telefone 3582-3171. Ou pelo WhatsApp, que é o 98169-8160. Vou repetir o WhatsApp do Katana, que é uma delícia. É o 98169-8160. Doutor Felipe, a gente tem, então, essa questão que o senhor falou, os pequenos estresses, né? Então, tem algum tipo de risco para aquela pessoa que vai subir uma escada, leva um susto, tem aquela taquicardia... A pessoa tem que correr para o hospital ou essa aceleração é comum aí no nosso corpo? Entendi. Essa pergunta, para que a gente tenha uma melhor compreensão de haver ou não um risco associado a essa elevação da frequência cardíaca, esse susto, essa situação de estresse psicológico que pode ter alguma ressonância no corpo físico, com contração das artérias, aumenta a frequência cardíaca, isso é muito dependente de quem é exatamente essa pessoa que sofreu esse susto, que acelerou o passo. Se se trata de uma pessoa mais jovem, uma pessoa que tenha uma saúde mais sem nenhum comprometimento, vamos dizer assim, isso não vai ter nenhuma repercussão na saúde cardiovascular dela. O corpo, de forma geral, Adriana, a gente pode entender assim que o corpo, ele é preparado, o corpo humano, para grandes estresses, para ser levado a grandes extremos, sem que isso necessariamente vá causar um problema, desde que esse grande extremo ocorra muito rapidamente. Então, se a frequência cardíaca de uma pessoa rapidamente for a um patamar muito alto, e também rapidamente ela for reduzida, e a pessoa, uma pessoa que é saudável, que é jovem, em geral, que não tem nenhum comprometimento do sistema cardiovascular, isso não vai gerar nenhum problema. Por outro lado, se nós estamos diante de uma pessoa que tem algum comprometimento da saúde, que tem angina, por exemplo, dor no peito, que tem a pressão mais alta, mais difícil de controlar, aí muda um pouco a coisa. É o que eu tenho um ditado que eu sempre comento com as pessoas, assim, para a gente entender melhor algumas coisas. Para que um copo que está previamente cheio derrame água dentro dele, basta uma gota. Claro que uma gota d'água não enche um copo, mas se o copo já está cheio e a gente larga uma gota, vai ser suficiente para ele derramar. Então, essa metáfora, essa comparação, a gente pode trazer para a questão da saúde geral, da nossa saúde geral. Se uma pessoa teve um infarto há pouco tempo, se ela tem angina de peito mais frequentemente, se ela tem algum outro comprometimento do sistema cardiovascular, essa pequena variação que pode ocorrer em um susto, pode ocorrer em algum estresse físico, uma corrida que a pessoa precisa subir uma escada muito rápido, essa pequena variação da pressão arterial, que muitas vezes ela não é tão pequena eu digo em relação ao tempo, essa variação ali que está ocorrendo naquele momento pode sim desencadear um problema para o sistema cardiovascular muito grave, até como um infarto ou um AVC.
Por quê? Porque a gente já tinha uma situação bastante comprometida previamente. Isso não tem valores exatos para essas questões, assim. Isso são tendências. A tendência é de que quando já existe um comprometimento, essas variações agudas possam causar um problema sério. Isso é uma tendência. Então a gente tem que ficar atento, assim, principalmente quando já há algum comprometimento, para evitar essas variações bruscas, tanto no tocante à temperatura, como a gente tinha conversado antes, quanto a outros estímulos que possam gerar um estresse orgânico, um estresse do corpo muito repentino, como por exemplo um susto muito intenso, uma emoção muito intensa, até mesmo uma emoção boa, pode causar uma taquicardia importante e aumentar a pressão, um esforço físico, enfim, qualquer situação que possa trazer uma ativação do que a gente chama, tecnicamente, em medicina, do sistema nervoso simpático, que vai liberar alguns hormônios no organismo, como adrenalina, noradrenalina, que vão fazer isso, vão acelerar o coração, vão fazer os vasos contraírem mais, aumentando o risco de a pressão alta se tornar um problema naquele momento. Muito bom. Bom, pessoal, eu quero lembrar aqui aos nossos ouvintes e internautas que estão nos acompanhando aqui no programa Viver com Saúde que mais cidades estenderam aí a vacinação da gripe a todos, tá, pessoal? Então, a busca pela imunização foi aberta para as pessoas que não estão no grupo de risco, né? Na cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom e Sapiranga. Então, pessoal, a vacinação segue até sexta-feira, né? Vamos ficar atentos só até amanhã e buscar uma das unidades da região para se imunizar, para cuidar aí durante esse período de frio, né? Doutor Felipe, a gente aí também tem um cuidado com os aparelhos domésticos de medir a pressão, né? Muita gente tem, né, enfim, um susto, acorda mais um pouco alterado, já corre, pega o aparelho ali, já bota no braço, já começa a medir a pressão. A gente tem que ter um cuidado extra com esses aparelhos para também não levar um susto, né? Isso, exatamente. Esses aparelhos, agora eu vou te falar inicialmente, sim, da minha preferência pessoal. Eu, pessoalmente, gosto que existam esses aparelhos e que as pessoas utilizem. Por quê? Porque utilizando um aparelho desses, é mais provável que a pessoa, em uma situação de risco, ela chegue até a emergência do hospital, chegue até o médico. E isso vai acabar esclarecendo melhor a situação. O que a gente sabe, assim, do ponto de vista formal determinado, é que os aparelhos que medem eletronicamente a pressão, eles têm um alto grau de correlação com o aparelho mais usual, mais tradicional, que é o aparelho que mede a pressão arterial baseado numa coluna, na elevação que aquela pressão consegue fazer em uma coluna de mercúrio, que existe dentro do aparelho, chamado esfigmomanômetro analógico. A gente tem que esses aparelhos, assim, a gente sabe que esses aparelhos, os que medem eletronicamente a pressão no braço, na artéria braquial, na artéria do braço, eles são melhores do ponto de vista da correlação com a real pressão, são melhores do que esses aparelhos que medem no punho, né? Nas artérias mais periféricas do braço. Eles têm uma precisão melhor. Outra situação que a gente sabe também é que a precisão dos aparelhos eletrônicos em geral, ela é melhor comparado com o aparelho de coluna de mercúrio, ela é melhor a precisão em relação à pressão sistólica, que é quando o coração contrai. E em relação à pressão diastólica, que é a baixa, quando o coração está relaxando, existe um menor grau de correlação, acontecem mais diferenças entre a medida obtida eletronicamente e a medida obtida analogicamente. No entanto, em nível populacional, para as pessoas terem em casa, o aparelho eletrônico, ele é bem interessante, porque ele vai trazer ali de imediato para a pessoa, aquele aparelho está à mão da pessoa, está fácil de ela acessar, vai trazer uma ideia, pelo menos uma ideia aproximada de como está a pressão sistólica dela. Doutor, e nessa questão, uma pergunta dos nossos internautas é, o certo é o braço direito, é o braço esquerdo, tem variação de um para o outro, como é que é isso? Excelente essa pergunta, porque a gente ouve muito em consultório, quando se vai medir a pressão do paciente, ele pergunta de forma que aquilo, dando a entender que ele quer saber muito aquilo, porque aquilo é muito importante. Ele pergunta em qual braço que vai ser medida. E eu respondo, não, qualquer um dos braços, a gente pode medir e acaba fazendo isso mesmo. A gente sabe que pode haver uma diferença, se a gente mede a pressão no braço direito e no braço esquerdo, pequena, de poucos milímetros de mercúrio, que não vai comprometer a avaliação
cardiovascular global do paciente. Na verdade, são poucos milímetros de mercúrio. Por que acontece isso? Porque no lado direito, a artéria braquial, ela é mais próxima do coração. Né? A artéria, pela conformação anatômica do vaso, embora o coração esteja no tórax mais à esquerda, mas a artéria aorta, ela faz uma curva. Então, o vaso que sai da artéria aorta e vai para o braço, se a gente mede a distância do ventrículo esquerdo, que é o lugar do coração que manda o sangue adiante, a gente mede a distância do ventrículo esquerdo até o braço direito e mede a distância percorrida pelo sangue do ventrículo esquerdo até o braço esquerdo, a gente vai ver que a esquerda a distância é um pouquinho maior. Com isso, quando se mede a pressão ali, o sangue, quando chega ali, ele já tem uma pressão um pouquinho menor do que no lado direito, mas isso é um valor que praticamente não altera, são pouquíssimos milímetros de mercúrio, e isso não vai mudar a avaliação, assim, raramente vai mudar. Se muda, o que a gente faz na prática médica é que quando a gente mede à esquerda e esse valor ele preocupa porque mostra que a pessoa é hipertensa, está uns milímetros, 2 milímetros a mais do que seria o grau considerado de normalidade, a gente mede no outro braço para tirar a dúvida. Certo. Mas na verdade, tanto faz na prática clínica. Muito bom. Doutor, e vamos deixar então um alerta aí para o pessoal, a questão do colesterol alto, a obesidade, o tabagismo, tudo isso interfere aí na pressão arterial, né? Interfere bastante. Na verdade, a gente tem 5 fatores de risco principais para hipertensão, para cardiopatia isquêmica. Sendo que o que é a cardiopatia isquêmica? É quando ocorre um entupimento de uma artériazinha que leva sangue para o músculo do próprio coração. Dentre os 5 fatores de risco principais para que ocorra esse entupimento nas artériazinhas ali do coração, são as coronárias, um dos fatores é a hipertensão arterial. Outro é o hábito do tabagismo. Outro é a hipercolesterolemia, o colesterol elevado, né? Assim como tem também diabetes, tem doença arterial periférica, que é entupimento de artérias das pernas, a gente sabe que aumenta o risco para cardiopatia isquêmica. E também o outro grande fator de risco é a história familiar. Se a gente tem um familiar de primeiro grau, que são os pais, os irmãos ou os filhos, que normalmente os filhos não vão ter idade para isso. Mas se a gente tem um desses familiares de primeiro grau que já teve uma doença isquêmica do coração, a nossa chance é maior. Mas, voltando para a pergunta que tu me fizeste, assim, foi mais em relação à dislipidemia, né, ao aumento do colesterol. O aumento do colesterol circulante, né, ele é considerado isoladamente o principal fator de risco para a doença cardíaca isquêmica. Se comparado aos outros, ele tem tem a maior magnitude de efeito individual na cardiopatia isquêmica, é o colesterol elevado. Por que acontece isso? Porque justamente aquela obstruçãozinha que se forma na artéria coronária, na artéria do coração, ela é feita por vários elementos, sendo que o principal elemento que compõe aquela plaquinha chamada ateroma, que obstrui a passagem do sangue dentro dessas artérias do coração, o principal componente é o colesterol, né? A gente tem algumas frações de colesterol. Colesterol bom, que é o chamado HDL, o colesterol ruim, que é o LDL. Então, é principalmente essa fração ruim, que é o colesterol LDL, que compõe essa placa de ateroma, que impede a passagem do sangue pelas artérias do coração. Então, vamos dizer, o principal fator de risco para que isso ocorra na verdade, o colesterol. Existe também uma outra situação bastante importante, que é o consumo de carboidratos, né? Quando a gente come carboidratos em geral, açúcares, não só açúcar esse refinado, mas farináceos. Famoso comer besteira, né, doutor? Isso, farináceos, doces, enfim, isso dentro do organismo, né? Quando a gente come aquilo, entra no nosso tubo digestivo e é passado para a nossa corrente circulatória, isso vai também se transformar dentro do organismo. O que a gente consome de glicose a mais do que a necessidade imediata vai ser transformado e armazenado como gordura no nosso organismo. E isso pode, posteriormente, ajudar também a aumentar essa placa que obstrui a... Bom, doutor, e aí para a querida Maria Emília Lopes Neto, do Katana Telesushi, e para as outras gestantes aí que estão
né, a espera aí do filho, tem que ter um cuidado extra também com a pressão arterial, né? Tem sim, inclusive na gestação existe uma chamada doença hipertensiva específica da gestação, que é conhecida como pré-eclâmpsia, que ela está ligada de forma muito importante à presença da placenta dentro do organismo materno. Existem inúmeras teorias a respeito de como que o fato de a placenta estar ali no útero gera hipertensão na gravidez. A gente sabe que a placenta é a principal responsável na gravidez pelo esse aumento da pressão, porque quando as pessoas desenvolvem essa doença hipertensiva específica da gestação, que é chamada pré-eclâmpsia, e ocorre posteriormente o parto, né, a doença regride na quase totalidade dos casos. Existe ainda uma porcentagem de mulheres que permanecem hipertensas após a gestação se concluir, após o parto. E existe uma outra porcentagem de mulheres que vão estar em maior risco para se tornarem hipertensas futuramente, simplesmente por elas terem desenvolvido essa doença na gestação. É como se o fato de elas terem desenvolvido essa fosse um aviso prévio de que o organismo delas está mais propenso a desenvolver a hipertensão. Isso acaba acontecendo. Não com todas, com um número reduzido dessas gestantes, acaba acontecendo isso, mas acontece. Então, na verdade, os cuidados para evitar a hipertensão, que poderiam ser alguns cuidados básicos que não vão garantir nada, mas que podem eventualmente auxiliar, porque a gênese da hipertensão ainda é o que se chama em medicina de idiopática, quer dizer que é semelhante, como se fosse desconhecida. A gente tem várias teorias, mas não se sabe exatamente a causa da hipertensão arterial sistêmica primária, também chamada essencial. Então, as mulheres que estão grávidas, elas podem tomar algum cuidado, como sempre, né, obviamente, manter o seu pré-natal e prestar atenção na pressão arterial, conversar com o seu médico sobre isso, evitar consumir alimentos muito salgados, evitar consumir alimentos muito gordurosos também, porque o aumento do colesterol junto com a pressão arterial, eles são dois fatores de risco que são bastante deletérios para o organismo. Então, muito bom, né, doutor? Básicos. Sempre manter esse cuidado aí. Bom, vamos voltar então com o Anderson Dilkin, com mais informações aí da Copa do Mundo. Acabou agora a partida Rússia e Arábia Saudita. Teve goleada, Anderson? Exatamente, Adriana, voltamos com mais informações, fim de jogo, tivemos mais 2 gols no finalzinho da partida, o Cheryshev marcou aos 45, o Golovin marcou aos 48 e terminou. A Rússia, no primeiro jogo da Copa do Mundo, goleou por 5-0 a Arábia Saudita, o primeiro jogo da Copa do Mundo. Lembrando, o Brasil entra em campo pela primeira vez domingo, 3 da tarde, diante da Suíça. Adri? Muito obrigado, Anderson. Pois é, gente, domingo é dia de torcer pelo Brasil, né? E o Lauro, doutor Felipe, está perguntando aqui pra gente se problema vascular interfere também na hipertensão. Ele quer saber ele tem esta dúvida. Eu vou tentar responder mediante o que eu entendi assim sobre o problema vascular. O que eu entendi é que ele está querendo saber se um problema vascular arterial, por exemplo, nas pernas, que é o mais comum, né, aquele mesmo entupimentozinho que acontece lá na artéria do coração também pode acontecer nas pernas. E isso, em geral, causa um quadro bem conhecido pelos médicos, principalmente pelos cardiologistas, chamado claudicação intermitente. O que é isso? A pessoa vai caminhando para fazer as suas atividades diárias e começa a sentir uma dor na panturrilha, uma dor tipo queimação. E ela simplesmente não consegue continuar com o mesmo nível de atividade, porque a dor vai se tornando muito intensa e ela nota que ela para de caminhar, para com aquele esforço e a dor começa a aliviar. Por que acontece isso? Pelo mesmo motivo que acontece a insuficiência coronariana no coração. Existe ali também, na artéria do membro inferior, uma placa de aterosclerose que está impedindo
a passagem do sangue. Por que a pessoa não tem sempre a dor? Porque é justamente no momento do esforço que há uma necessidade de passagem mais rápida, de maior volume de sangue por tempo ali na perna. E aquela placa, ela limita o fluxo. Então, o tecido que depende daquela circulação, daquela perfusão sanguínea, ele vai sentir que está faltando mais sangue passar por ali, para justamente levar mais oxigênio, retirar mais gás carbônico das células, para fazer toda a função que o sangue faz nos tecidos. Como ele vai notar que não está recebendo suficientemente a quantidade de sangue, ele vai expressar isso por dor. A pessoa vai sentir a dor na panturrilha e vai diminuir o grau de atividade. Bom, por que eu falei tanto assim a respeito da claudicação intermitente? Porque é um dos fatores de risco importantes para a cardiopatia isquêmica, justamente essa doença arterial de entupimento das artérias das pernas. A gente sabe que quem tem essa claudicação intermitente tem aterosclerose ali na perna, e isso é um fator de risco maior para a cardiopatia isquêmica, semelhante à hipertensão, semelhante à diabetes, no sentido de aumento de risco. Então, quando a pessoa tem esse problema vascular gerado por placa de ateroma, que é aquela obstrução da artéria que vai se formando, possa ter algum grau de acometimento das artérias do coração. Uma coisa que durante a graduação e principalmente durante a especialização cardiológica ficou bem marcado assim para mim e para a maioria dos médicos também, é que o que a gente chama de aterosclerose, que é o nome dessa doença que vai entupindo as artérias do corpo, ela é universal. Com isso a gente quer dizer que ela costuma acontecer em todos os vasos sanguíneos do organismo. Não é obrigatório, mas é bastante comum. Muito bom. Muito obrigado, doutor. Eu quero mandar aí um abraço para o Sérgio Felice, para Pamela Tomasi, Azaí Ramos, a Andréa Silva, a Graziela Martins, o Paulo Vitor Santos, a Kedma Schaefer. Obrigada, viu, pessoal, pela audiência, por estar sempre aqui conosco, nos acompanhando nessas informações. Eu quero agradecer aqui a presença do cardiologista Felipe Lima Pedroso. Volte mais vezes, doutor Felipe, para contar mais detalhes dessa área de saúde. Sucesso na tua trajetória. Eu deixo aqui o espaço para que o senhor se despeça, então, dos ouvintes, internautas, né, que estão nos acompanhando. Ok, muito obrigado. Agradeço o convite, Adriana. É sempre um enorme prazer poder compartilhar informações assim com as pessoas a respeito de um assunto de saúde que é muito importante. Na verdade, é o assunto, em termos numéricos, mais prevalente no nosso país e no mundo inteiro, em termos de agravo à saúde. Então, a gente sempre fica muito satisfeito de poder compartilhar com as pessoas as informações. Nós que agradecemos, doutor Felipe. Esse programa, pessoal, é um oferecimento de Katana Telesushi 5 anos. Preparado na cozinha que você confia, o sushi que você adora. Acesse www.katanatelesushi.com.br. Eu fico por aqui então e volto amanhã às 13h30 com mais um Viver com Saúde. Tchau, tchau. Você escolheu o curso pensando na vida das pessoas? Escolha a universidade pensando na sua. Faça medicina na Fevale, uma das universidades mais inovadoras do país. O curso conta com uma estrutura moderna, atividades práticas desde o primeiro semestre e todos os recursos que você precisa para uma ótima formação. Inscreva-se em fevale.br/medicina.